gente fala todos os dias aqui, gente que pega e toma umas e outras e pega o volante e sai por aí. Não pode, mas nesse caso é pior o negócio, viu? Olha essa história aqui, o engenheiro que andava de bicicleta em uma estrada rural, ele é atropelado e morto, gente. O motorista não tinha habilitação e o pior, a suspeita dos policiais é de que ele não bebeu. Foi pior, de acordo com a suspeita. Sabe por quê? Porque ele teria usado crack, consumido droga antes de dirigir. É trágica, é mais uma história daquelas que você vê aqui no Cidade Alerta. Coloca no ar. Essa foi a última foto de Ricardo Santos Weidmer, de 45 anos. O engenheiro eletricista fez o registro do passeio dele de bicicleta e enviou para a esposa. Infelizmente, minutos depois, ele foi atropelado e morreu no local. A tragédia aconteceu na rua Francisco Knopk, no bairro São Miguel, em Araucária. Era por volta das 10 da manhã de sábado. Ricardo pedalava aqui às margens da represa do Passaúna, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, quando foi atingido pelo carro. Aqui a gente consegue perceber que essa é uma via de pouquíssimo movimento. Fica até difícil de entender como o motorista não viu o ciclista. O motorista estava deslocando pela Francisco Knopk, sentido o terminal Vila Angélica. No momento que, em determinado momento, acabou perdendo o controle do veículo, não se sabe se houve alguma falha mecânica, ou algum outro fator ali, e acabou colhendo um ciclista que passava pela via que, infelizmente, acabou vindo a óbito no local. O ciclista foi arremessado e o carro parou em cima dele no gramado, quase dentro da represa. O motorista responsável pelo acidente é Jackson Aurélio Corque. De acordo com a polícia militar, ele permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que não indicou o consumo do álcool. Mas Jackson tem suspeita de ser usuário de drogas e tem ficha criminal por uso de entorpecentes. Testemunhas contaram no local que o motorista estava transtornado. De acordo com o boletim de ocorrência, ele apresentava falas desconexas. Dentro do carro, a polícia encontrou pequena quantidade de substância análoga a crack e uma lata de refrigerante preparada para o uso do entorpecente. Já no bolso do motorista, havia 2 isqueiros e um pedaço de palha de aço, material encontrado geralmente com usuários de droga. A polícia perguntou a Jackson se ele havia feito uso de alguma substância psicoativa. Ele responde que não e que não era usuário de crack. Porém, ao consultar o documento do carro e a carteira nacional de habilitação, a polícia descobriu uma pendência para Jackson realizar curso de reciclagem. O motorista foi encaminhado até a delegacia de Araucária e liberado na sequência. Ricardo era casado, morava no bairro Água Verde, em Curitiba. Em uma postagem nas redes sociais, a viúva dele escreveu, abre aspas, "Meu amor, hoje você saiu para fazer o que mais gostava e não vai voltar para casa. O Ricardo Weidmer foi atropelado e não resistiu. Ainda não acreditamos. Esta foi a última foto enviada momentos antes do acidente." Pois é, gente, os indícios são muito fortes. O homem estava com latinha, estava com bombril, estava com isqueiro, estava também com uma substância análoga, que seria ali possivelmente crack, que isso está sendo investigado agora. Já tem passagens por ter usado drogas. São vários indícios que pesam contra esse homem. Então agora, imagine você a confusão. Não bebeu, mas usou crack. Pior ou tão ruim quanto, porque uma pessoa perdeu a vida, um trabalhador, um engenheiro, ainda acabava de se comunicar com a família. Olha a última mensagem que ele enviou para a esposa, a dona Célia, e aí está aí o rapaz. Então é o seguinte, a nossa repórter, a Bruna Frenner, foi além, ela conversou com um advogado que defende então esse homem. E aí, vamos ver só o que o advogado diz com relação ao cliente dele, com relação a esse caso. Coloca no ar, vamos ver. Aqui ao meu lado agora está o advogado do Jackson, do motorista então, que se envolveu nesse acidente e acabou tirando a vida do ciclista. Doutor, eu vou perguntar agora para o doutor o que o seu cliente, o Jackson, alega, porque a gente sabe que ele foi na delegacia, mas foi liberado. O que ele falou desse acidente? Boa tarde, doutor Tiago Sercal. Boa tarde. O Jackson, ele alega que ele teve, no momento ali, se perdeu, mas ele não sabe muito bem distinguir o que aconteceu, apareceu
o ciclista do nada. Então vamos deixar seguir as investigações mais para a gente dar uma posição melhor para a sociedade. Ele está muito triste com tudo ocorrido, está bem mal. Então, quando a gente tiver algo mais contundente ou uma resposta melhor, a gente passa para vocês aí, porque a intenção nossa é que o caso seja esclarecido, né? Ele não está aqui, ele sabe que ele cometeu um crime, mas ele não fez porque ele quis, ele não saiu para matar. Então, é um acontecido, ele pede desculpas à família e até a família dele está sofrendo muito, então é bem complicado. É mais uma situação mais uma vítima do trânsito brasileiro. Há algum problema de saúde constatado para o seu cliente, o Jackson, doutor? A defesa se reserva no direito de permanecer quieta nessa parte, né, referente a esse assunto, até por estratégia da defesa mesmo. Ele não fala em dependência química, nada? Eu prefiro não comentar. Aí que tá, né, gente? No momento em que a nossa repórter, a Bruna Frenner, faz a pergunta ao advogado que defende o Jackson se ele seria usuário de drogas, você percebeu que ele se esquivou? Ele não entrou nessa resposta, ele não disse nada, nada com coisa nenhuma. Se ele tá mal, imagine a família desse engenheiro, então como é que não tá? Tá muito pior, por conta da situação que sai para praticar o esporte e acaba perdendo a vida.